Bom, gente, eu, assim, marquei essa nossa conversa, a gente mantém o nosso cronograma, né? Mas eu não vou, de fato, passar matéria nova, tá? E a gente já tem bastante matéria para fechar essa primeira parte do curso, né? A gente já viu desde os conceitos básicos até a lógica aristotélica, depois, inclusive, vou voltar um pouco para a gente dar uma aula ao vivo sobre lógica aristotélica, para que a gente faça alguns exercícios, tire dúvidas, veja aquelas coisinhas, diagramas de Venn, que são um pouco mais chatas de entender, de pegar. Mas, enfim, eu acho que a gente já tem um material bastante grande, né? E está me deixando um pouco preocupado, porque eu também não sei como é que, em que medida as pessoas estão acompanhando. Aqueles que estavam no começo, ou se estão acompanhando direitinho até agora, aqueles que chegaram depois, se estão recuperando aquilo que já foi passado, da minha disciplina e das outras, né? Mas, obviamente, me preocupo com a minha para saber isso, né? Então, como a gente está nessa situação, eu também não vou passar matéria nova, até porque isso significaria que a gente encerraria o Aristóteles e já passaria para o cálculo proposicional, para o cálculo de predicados, que é a parte mais formal, né? Que exige mais exercício, mais acompanhamento, né? Agora tem até a possibilidade de voltar presencialmente, né? Se voltasse até seria mais adequado para poder fazer o exercício, mas enfim, isso são suposições, a gente não sabe o que vai acontecer. Enfim, então, em vez de já começar o cálculo proposicional, né, a segunda parte do nosso curso, os dois sistemas formais que a gente vai estudar, eu queria voltar, né, enfim, e retomar algumas ideias que a gente está vendo desde o começo do curso e tentar, primeiro, perceber um pouco em que medida elas estão fixadas em vocês, que elas estão compreendidas por vocês, né? E também mostrar ou pensar algumas das consequências que isso tem para a filosofia, tá? Eu dou aula de lógica há muito tempo, assim, há 20 anos, esse ano faz que eu dou aula de lógica, não é de primeiro ano, né? E, assim, todos os cursos de lógica são mais ou menos iguais no seu conteúdo, e é claro que eles variam bastante na forma como o professor aborda, né? E o modo como eu tento trabalhar, ou uma coisa que eu acho importante vocês perceberem a partir da lógica, né, é como a lógica se articula e como a lógica está presente no restante da filosofia, né? Muitas vezes eu falo também, é claro, de como a lógica se relaciona, de como ela pode iluminar nossas discussões cotidianas, né, as nossas tomadas de decisões cotidianas, né? Mas o nosso interesse pela lógica é um interesse filosófico, né? Saber o que os filósofos pensaram sobre a lógica. Então, eu acho importante a gente perceber que quando a gente faz filosofia, a gente aprende a pensar sobre certos problemas, usando certos métodos, usando certos procedimentos mais ou menos padrão, para que a gente possa responder os problemas que se colocam para os filósofos, né, que se colocaram ao longo da história, ao longo de 2.500 anos de filosofia para os filósofos, tá? Isso implica, em primeiro lugar, né, que a lógica, ela não só, como eu disse no nosso último encontro, né, num dos nossos últimos encontros, né, ela não é só um instrumento da filosofia, mas ela é também parte da filosofia, né? E eu acho que a lógica, porque ela tem um conteúdo que é mais ou menos assentado, né? Não tem muita discordância sobre o que tem que se ensinar em um curso básico de lógica em qualquer lugar, e para qualquer outra disciplina a gente vai ter isso. Se fizer um curso sobre introdução à metafísica, vocês podem ter dois currículos radicalmente diferentes. Se fizer um curso de lógica, pode haver diferenças, claro, mas ele não vai ser radicalmente diferente. E a lógica, então, ela é interessante como um exemplo, né, um estudo de caso, quase, sobre como pensar filosoficamente, tá? E várias coisas que eu tenho dito a vocês, várias coisas sobre as quais eu insisto ao longo das aulas, que eu repito ao longo das aulas, talvez elas são importantes, ou eu repito elas, porque a importância delas é fundamental e talvez elas só ficar clara para vocês mais adiante, né? Quando vocês começarem a fazer a sua pesquisa, desenvolver os seus interesses próprios, seus interesses pessoais dentro da filosofia, que é um campo absolutamente enorme e diverso, mas a lógica, ela fornece, né, digamos assim, quase que um modelo que a gente pode colocar sob o microscópio sobre como pensar certos problemas.
Por exemplo, tá? Vamos voltar a uma ideia que eu coloquei lá no começo e a qual eu volto sempre, tá? A gente sabe que argumentos são compostos de premissas e conclusões, que premissas e conclusões são posições relativas, né? Que elas dependem também de uma certa relação entre ambas, né? Há uma certa relação lógica entre ambas que a gente chama de validade. E eu venho insistindo, eu repito sempre, né? Que aquilo que é premissa, aquilo que é conclusão, aquilo que a gente estuda de fato em lógica, como premissa e conclusão, são proposições, né? E eu repito, né, essa palavra, eu falo, opa, as proposições, a essa altura, essa definição, vocês já tem que ter na cabeça de vocês, são o sentido de uma sentença, né? Aquilo que uma sentença diz, seja ela em qualquer língua, de qualquer forma gramatical, né? Ou aquilo que pode ser verdadeiro ou falso, tá? E eu sempre distingo as proposições dos enunciados e sentenças, tá? E uma primeira coisa importante, e eu estou falando isso para vocês que vão ter que trabalhar com textos de filosofia, muitos de vocês vão talvez seguir profissionalmente a carreira em filosofia, fazer um mestrado, fazer um doutorado, virar professor, virar pesquisador, né? Bom, vocês têm que aprender a fazer as perguntas corretas quando estão fazendo filosofia e aprender a fazer as distinções corretas, tá? Grande parte do trabalho filosófico é fazer distinções. Então, quando eu digo proposições não são enunciados e nem sentenças, a primeira coisa que vocês têm que perceber, quando eu repito isso, é que é importante entender o conceito que está sendo dito, tá? Por que eu digo isso? Eu já disse para vocês algumas vezes, tá? Que nem sempre esse uso vai ser totalmente consistente, tá? Proposição é o padrão, é o que a gente adota, os textos mais recentes saem todos de acordo com esse padrão, as pessoas usam, com outra exceção talvez, proposição. Mas enunciado, sentença, frase, podem ser intercambiados, podem ser encontrados em situações diferentes. Aquilo que eu chamo de enunciado, outro autor pode chamar de sentença. Então, entender uma coisa dessas, por exemplo, entender minha distinção inicial entre proposições, enunciados e sentenças, é uma certa disciplina intelectual, faz parte de uma certa disciplina intelectual. A gente tem que aprender a pensar problemas, a pensar certos temas de um certo jeito, de um certo modo, através de uma certa abordagem, não porque a gente é dogmático, não existem outras, mas porque isso permite cortar caminho, né? Permite que a gente utilize os conceitos certos e não perca tempo com os conceitos errados ou inúteis, tá? Voltando, então, tá? Quando eu distingo proposições de enunciados de sentenças, eu disse para vocês, né, que proposições são objetos abstratos que não interagem causalmente com objetos físicos ou com a nossa mente, então estão fora do espaço e do tempo, tá? Enunciados, sentenças são entidades linguísticas, são objetos físicos, né? São, então, coisas que a gente pode perceber pelos nossos sentidos. Uma sentença ocupa espaço na página, ela ocupa tempo e ela se propaga pelo espaço, né? E assim por diante. E enunciados, a ação de dizer alguma coisa, a ação de dizer, por exemplo, hoje chove em Guarapuava, isso que é o enunciado, é uma ação, é um evento, é uma coisa que acontece, tá? E por que isso é importante? Ou por que talvez vocês só percebam a importância disso mais para frente? Porque quando a gente está pensando desse modo, quando a gente está fazendo uma distinção dessas, a gente está recorrendo, a gente está se apoiando, né, em distinções fundamentais dentro da metafísica, dentro da ontologia, dentro de áreas bastante diferentes e afastadas da lógica dentro da filosofia, tá certo? E vejam, essa distinção que eu faço, então, entre proposições, enunciados e sentenças, ela pode parecer só uma chatice de professor que quer definir corretamente os termos que ele usa, tá? Mas não é. É uma classificação ontológica da realidade, pelo menos de certos aspectos, certas partes da realidade. Que partes da realidade? Partes da realidade que correspondem à linguagem, tá? Eu já disse para vocês que a lógica interessa à filosofia porque a lógica examina a linguagem. A lógica se faz pela linguagem, a lógica é linguagem, a lógica, inclusive, a gente está aprendendo, ela constrói linguagens, ela produz linguagens, ela é na verdade, muitas linguagens artificiais,
tá? Então, a lógica, ela tem uma proximidade imensa com a linguagem, com os problemas filosóficos associados à linguagem, e quando a gente começa a pensar como a gente usa a linguagem lógica, a gente, por exemplo, precisa de separar isso que são objetos abstratos, proposições, o que é verdadeiro ou falso, objetos físicos, frases, né, sentenças escritas, faladas, né, e ações, tá certo? Agora, pensem um pouco como isso é interessante, ou é importante, ou é útil, tá certo? Isso não corresponde a realidades diversas, mas corresponde a aspectos ou modos diferentes de encarar a mesma realidade. A gente está preocupado, em lógica, em analisar argumentos. Como é que os argumentos se apresentam? Os argumentos se apresentam ou em textos nos quais eles estão escritos, ou em, por exemplo, uma conversa, né? Eu sento aqui na frente de vocês e falo, olha, o Palmeiras vai ser bicampeão da Libertadores, por isso, né? A gente apresenta argumentos, né, no contexto do uso da linguagem e de várias formas diferentes. Então, o que a gente quer é examinar os argumentos. Então, isso significa que argumentos, embora nós, em lógica, a gente examine, sobretudo, o seu aspecto abstrato, formal, estrutural, quando ele se apresenta na forma de encadeamento de proposições segundo uma estrutura lógica, tá? Isto é, uma estrutura abstrata, como um outro objeto abstrato, tá? Uma coisa que está fora do espaço e do tempo, lembre-se disso, que não interage causalmente com a gente. Claro que isso é um problema, de explicar então como é que a gente tem acesso a isso, mas vejam como perguntas interessantes aparecem quando a gente começa a pensar um pouco essas distinções. Mas, enfim, voltando. Tá? Bom, então, quando eu tenho proposições, eu tenho lá meus objetos abstratos. Eu examino os argumentos como objetos abstratos. Mas é claro que os argumentos se apresentam também na forma de enunciados, na forma de ações, quando pessoas fazem uso de argumentos concretamente, na política, para comprar, pedir um desconto na loja, para convencer alguém a sair com vocês, e assim por diante. Tá? E quando a gente está fazendo isso, a gente não está usando os argumentos, ou os argumentos não se apresentam a nós do mesmo modo que eles se apresentam enquanto estruturas abstratas de encadeamento de proposições. Eles se apresentam como o quê? O que são enunciados? Onde é que são ações e são eventos. Então, eles se apresentam no uso da linguagem, no uso pragmático da linguagem, no uso concreto da linguagem. A linguagem, ela é uma estrutura abstrata, mas a linguagem também é uma ação. A gente faz coisas com as palavras. Eu estou usando a linguagem e falando para vocês. Uma aula envolve o uso primordial da linguagem. Então, veja, essa distinção não é meramente uma encheção de saco, né, de professor que quer definições corretas. A gente está fazendo grandes cortes na realidade. Para usar a metáfora platônica sobre os conceitos, a gente está cortando a realidade nas juntas, né? É claro que argumentos são estruturas abstratas, mas é claro que argumentos também se apresentam na forma de ações. E argumentos se apresentam também numa forma intermediária, nessa forma de sentenças, né? Escritas em páginas ou apresentadas, enfim, num vídeo, uma coisa assim, tá certo? Como objetos físicos. A linguagem é um fenômeno material, físico? É claro que é, né? E é claro que se a gente não tivesse o aspecto físico, biológico, evolutivo associado com a linguagem, a capacidade de entender sons, né? A capacidade maravilhosa de entender o significado de frases que a gente nunca ouviu antes, e se vocês quiserem pensar nisso, tá? É muito mais surpreendente e inexplicável do que parece, né? A linguagem natural, ela é infinitamente recursiva. O que significa isso? Significa que a gente pode formar infinitas frases com a linguagem natural. Não tem nenhum limite para a quantidade, seja no tamanho, seja em número de frases que eu formo no português, no inglês ou em qualquer linguagem natural. Né? Eu posso formar um número infinito de frases. E mesmo assim, se eu domino corretamente a linguagem, eu sempre vou entender o significado desse conjunto infinito de frases da língua que existe. A gente tem em nós seres finitos, biológicos, limitados no tempo e no espaço,
uma capacidade de compreensão da linguagem que é infinita, e por isso é profundamente misteriosa. Alguns vão dizer que ela é inata. Bom, dizer que ela é inata não explica muita coisa, mas é uma hipótese, tá? Bom, isso serve, então, para lógica, serve, então, para linguagem, serve, então, para a gente pensar, por exemplo, argumentos, tá? Mas eu disse, olha, eu faço isso, é bom a gente, quando estuda essas coisas, né, entender isso não só como, digamos assim, um conteúdo dentro da disciplina lógica, mas como um exemplo de como pensar problemas filosoficamente, de como pensar de um modo filosófico, tá? Por exemplo, vocês não participaram da conversa da semana passada, que foi muito divertida, porque eu acho que eu não gravei, as pessoas estavam mais livres, a gente falou um monte de coisa sobre como estudar, a filosofia indiana e não sei o que mais, né? Enfim, porque aí, ainda contar um caso, deixa, não vou contar. Bom, vou contar. E aí, assim, me perguntaram, né, por que as pessoas todas, por que Nietzsche é o autor mais estudado da filosofia? Nietzsche não é o autor mais estudado da filosofia, mas é claro que as pessoas que entram na filosofia têm uma certa simpatia, muitas delas são motivadas pela leitura do Nietzsche, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas vêm fazer filosofia, elas vêm fazer filosofia porque elas querem discutir os grandes problemas da política, porque elas querem discutir, por exemplo, né, Nietzsche, né, o além do homem, o anticristo, e Deus está morto, e vamos superar tudo, transvalorar os valores, não sei o quê, né? Ou porque leram, não sei, enfim. Nunca é porque elas leram os segundos analíticos do Aristóteles e falaram, nossa, que coisa bacana, eu quero fazer isso na minha vida e vou estudar filosofia, tá? Um dos livros que me fez estudar filosofia foram as lições e conversas do Wittgenstein, então eu sou quase uma exceção, tá? Enfim, as pessoas, por exemplo, gostam de discutir política, né? Quando se tiver filosofia política, ética, são as disciplinas que os alunos mais gostam, né? Porque são coisas que têm mais a ver, mais concretas, digamos assim, num certo sentido, vocês entendem, né? Do que lógico, né? Assim, a gente já se perguntou, né, se existe vida após a morte, qual é o significado disso para as nossas escolhas, né? Provavelmente poucos de vocês se perguntaram como é que da verdade eu derivo a verdade, como é que eu demonstro alguma coisa, tá? Mas, por exemplo, se vocês querem discutir política, tá? Vocês têm que ter a disciplina mental, vocês têm que ter esse método à disposição de vocês, esse procedimento à disposição de vocês, de aplicar as distinções que a filosofia nos oferece, das quais nós dispomos em filosofia, tá? Então, por exemplo, o que é a política? Tá? Quando a gente começa a pensar qualquer problema, qualquer área dentro da filosofia, o nosso primeiro interesse é, no fundo, lógico e linguístico. É, no fundo, aquilo que o Platão procura nos seus diálogos, que é uma definição de algo, uma definição que exprima a forma, a essência de algo, né? E que não se confunda com os seus casos particulares, né? Assim, um dos grandes problemas que a gente tem para ensinar a filosofia, né? E isso tem a ver, talvez, com a educação, né? Que as pessoas recebem, né? É que é muito difícil para os jovens de hoje pensarem abstratamente, né? Sair aquele erro do diálogo platônico, né? Do exemplo para a forma, para a essência, para a definição, para o caso geral, né? Para a regra. Não ver só o caso ou a instância, né? Quando Platão pergunta para alguém, por exemplo, lá para o Hípias, o que é a beleza, o Hípias responde, uma moça bonita é isso, um cavalo bonito é isso, uma panela bonita é isso, né? E Platão fala, não quero saber o que é belo, eu quero saber o que é a beleza, tá? Bom, o universal, o abstrato, aquilo que não está no espaço e no tempo, aquilo que não interage, né, causalmente conosco. Depois eu faço... Bom, na semana passada eu falei um monte sobre o Nietzsche, tá? Não foi isso só para quem viu, não ficará para a posteridade, tá certo? Eu acho que Nietzsche é um autor importantíssimo dentro da história da filosofia, mas é claro que tem
um monte de outros autores para estudar que não precisam ser o Nietzsche, tá? Enfim, mas o Nietzsche é um autor importante que é muito estudado no Brasil. Acho que é o lugar que mais estudam o Nietzsche, talvez na França, né? Mas acho que nem na França não tanto o Nietzsche como no Brasil, né? A gente tem uma produção nietzschiana, assim, que é uma coisa impressionante, tá? Mas então, tá dizendo, o erro platônico, né? Você confundir os casos particulares com a procura pela essência, tá? Então, o que a gente tem que procurar são definições, essências. Então, o primeiro passo da investigação filosófica é uma investigação lógico-linguística. A gente tem que saber do que a gente está falando. Então, por exemplo, se a gente fala de política, do que a gente está falando? A gente está falando de uma ação, como no caso dos enunciados, a gente está falando de eventos, de coisas que se dão no espaço e no tempo, que são um encadeamento, que são um processo. É isso? Bom, também é isso, claro que é isso. Mas a gente também está falando de uma estrutura abstrata, de um ideal, de um conceito político como a arte de viver em sociedade, a arte do governo de muitos, enfim, ter uma definição qualquer de política e encontrar alguma coisa que se encaixe ali. Bom, provavelmente a gente também está falando nisso. A gente não está falando só da prática política, mas também dos casos, dos conceitos que permitem compreender essa prática política, né? Se o Maquiavel é interessante, não porque ele fica contando historinhas dos príncipes de Florença, mas porque essas historinhas dos príncipes de Florença ilustram regras ou comportamentos gerais. Bom, a política é o quê? Ela é uma coisa? Existe um objeto que é a política? Parece que quando eu digo xícaras, quando eu falo de xícaras ou de cadeiras, eu posso apontar coisas no mundo, né? Mas parece que eu não posso apontar para a política, tá? Eu posso falar de atos políticos, eu chamo certas pessoas de políticas, eu digo que certos atos ou ações que nós fazemos têm um caráter político. Bom, esse tipo de investigação prévia, preliminar, tá? É guiada pela linguagem, é guiada pelo uso lógico da linguagem, pelo uso da linguagem como um instrumento que permite trazer à tona certas características, investigar certas coisas, tá? E fazer distinções, então, não é meramente um exercício intelectual no qual a gente separa coisas porque é bom, é bonitinho fazer definições bem ordenadas, né? Mas é porque, de certa forma, a gente pretende que os conceitos que a gente usa, que as distinções que a gente faz, que as abordagens que a gente adota, né, sejam capazes de refletir a natureza do que a gente está investigando, por exemplo, da linguagem, da política, da beleza, da religião, da ciência, né? E fazer isso de um modo que nos poupe tempo, tá certo? E que, digamos assim, nos coloque na discussão. Tem 2.500 anos de discussão filosófica, né? Quando a gente não tem esses atalhos mentais, esses anabolizantes mentais que a filosofia nos dá, né? A gente corre sempre o risco de reinventar a roda, de pensar coisas que já foram pensadas, tá? Já dizia Montaigne, né, nos seus ensaios, que tudo está dito, 10.000 anos existem homens e eles pensam. Bom, não sei se tudo está dito, né, mas provavelmente a filosofia já pensou os problemas mais importantes de quase todos os modos possíveis, né? E quando a gente está acostumado a usar conceitos filosóficos, a pensar filosoficamente, muitas dessas respostas já se apresentam naturalmente para a gente, né? A gente consegue, então, ordenar o nosso pensamento, disciplinar o nosso pensamento. Naquela nossa conversa da semana passada, não gravada, né? Eu também expliquei bastante sobre como é que a gente pode ter uma disciplina de pensar de estudo, né? Como é que a gente pode estudar direito, né? E assim por diante. Bom, porque tem essa dimensão, e eu acho que a lógica é privilegiada para oferecer para a gente esse exercício da racionalidade filosófica, tá certo? Então, eu acho que é por isso que é interessante a gente voltar nos conceitos centrais, porque eles têm essa função, tá certo? E vejam, eu não vou fazer o mesmo tipo de análise que eu fiz agora para essa distinção tão inicial que a gente usa lá no comecinho do curso, entre proposições, enunciados e sentenças, tá?
mas eu quero que vocês pensem depois sobre os conceitos que a gente vem abordando e como eles são centrais para a reflexão, para a nossa investigação sobre o mundo. A gente, por exemplo, definiu o conceito de validade a partir do conceito de verdade. E eu, por exemplo, disse para vocês, olha, a verdade é um atributo das proposições. Repeti várias vezes, né? Olha, validade é uma propriedade de argumento, só argumentos podem ser válidos e proposições são verdadeiras. A verdade e a falsidade são propriedades de proposições. Só proposições podem ser verdadeiras ou falsas, tá? E veja, é mais uma coisa que, quando a gente começa da filosofia, ou lógica mais especificamente, a gente fala e vai em frente, tá? Mas é um ponto absolutamente central da tradição filosófica ocidental tomar o conceito de verdade como fundamental, tá certo? A gente não consegue pensar em lógica, a gente tem uma definição de lógica que associa a ideia de lógica à verdade, a ideia de argumento à preservação da verdade. Bom, as perguntas são, o que é a verdade? Primeiro, a gente já tem uma definição, né? Já vimos 4, na verdade. Mas, sobretudo, né? Por que a verdade é tão fundamental, tá? Quando a gente vê certas coisas serem afirmadas, o nosso, digamos assim, despertador filosófico tem que tocar, tá certo? Quando a gente não tem uma certa familiaridade com a filosofia, com a história da filosofia, algumas coisas não parecem ser surpreendentes para nós, tá? Mas há algumas coisas que são surpreendentes, e há afirmações que são fortes. As pessoas falam, a filosofia não conhece, não é muito boa em fazer perguntas, mas nunca em responder problemas, tá? Eu estou apresentando para vocês teses filosóficas que são extremamente fortes a respeito da verdade, a respeito da linguagem e assim por diante. Eu tenho, não eu, Ernesto Juste, tá? Mas um professor de filosofia, a partir do conhecimento filosófico acumulado, a partir da produção filosófica acumulada, a partir da reflexão filosófica acumulada, posso dizer para vocês que certas coisas são assim, são assado, ou pelo menos que o melhor jeito de abordar certos problemas, de pensar certas coisas é assim ou assado, tá? Então, a gente aborda a lógica colocando o conceito de verdade e de preservação da verdade como sendo absolutamente essencial, tá? Agora, pense, né? Será que esse conceito é tão essencial assim? Será que a gente pode pensar cosmovisões? Será que a gente pode pensar modos de agir, né? Será que a gente pode pensar estruturas de pensamento onde a verdade não seja fundamental, ou onde pelo menos a verdade correspondencial, a adequação entre a coisa e o intelecto, que a gente usa em lógica, que a gente usa na filosofia ocidental, é fundamental? Não sei. Mas quando a gente define que proposições são verdadeiras, a gente dá uma resposta muito forte ao problema da verdade. E o problema da verdade, né, também ele próprio se coloca. A verdade é daquelas palavras em filosofia que são carregadas de peso, né? Quando você fala em a verdade, parece que ela vem quase que obrigatoriamente com maiúscula e com uma certa gravidade, né? A verdade com um V maiúsculo, tá? Bom, por quê? Né? Por que que a gente dá importância a esses conceitos? Será que a gente precisa desses conceitos para pensar a realidade? Será que se a gente abandonar o conceito de verdade, a gente não é capaz de pensar a realidade? Como é que a gente pode pensar isso? Será que é possível ter uma linguagem que descreva corretamente o mundo, que funcione, que não use o conceito de verdade? Bom, provavelmente é. Então, por que que para nós é tão fundamental, né, atrelar a linguagem com a verdade? Talvez isso seja só um preconceito ocidental, grego, enfim, e que a gente um dia vá abandonar, e que outras culturas ou outros modos de pensamento não tenham, tá? Agora, não só é um problema
enorme, né? A verdade com um V maiúsculo, mas a gente deu uma solução para ele. A gente falou, onde é que está a verdade? Né? A gente quer saber o que é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? João 8,32, tão citado nos últimos dias, né? Últimos anos, meses, pelo menos, né? Bom, a verdade está nas proposições. Vejam, você já tem uma resposta filosófica para os problemas, para as preocupações de vocês. O que você aprendeu hoje na aula? Que a verdade está nas proposições, a verdade não está nas coisas, a verdade não está nas ações, a verdade não está nas pessoas, a verdade não está nos eventos, tá? Não é verdade, né? Por exemplo, que aqui alguém bateu e a verdade está no carro batido na rua, né? A verdade está nas proposições. Vejam como a gente tem teses filosóficas fortes que a gente está colocando ao longo das nossas aulas, tá? E, enfim, eu acho importante, então, que a gente estabeleça esses conceitos iniciais com um certo cuidado, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Podem comentar, gente, não sejam tímidos, por favor. Não é porque vocês estão protegidos pela câmera fechada, podem pelo menos falar. Tudo certo, tudo certo. Então, tá bom. Bom, o que eu queria fazer com vocês, então, agora, era fazer alguns exercícios. Eu queria que a gente começasse a reconhecer alguns argumentos, tá? Porque a gente já tem várias coisas que a gente viu, mas eu não sei em que medida vocês estão acompanhando, né, aquilo que eu estou passando para vocês. Então, o que eu queria era pegar alguns exercícios aqui do COP, que envolvem identificação de argumentos, e queria fazer eles junto com vocês, tá? E aí vocês vão ter que falar. Se ninguém falar, eu vou começar a chamar na ordem que estão me aparecendo aqui, tá ok? Então, deixa eu primeiro achar aqui meu texto. Deixa, o que eu fiz aqui? Vocês têm esse texto, tá? O texto que eu estou usando é o texto do Irving Kopp, que se chama Introdução à Lógica, tá? Vocês têm esse texto que eu passei para vocês. Então, vamos pegar logo o primeiro exercício dele, tá? Do mesmo jeito que vocês lembram que vocês já leram o Note, lá o primeiro e o segundo capítulo, né? Vocês lembram que no primeiro capítulo do Note ele define define o que é argumento, e logo o primeiro exercício é para reconhecer argumentos, né? Na verdade, para reconhecer quais são e quais não são, aqui é só para reconhecer, identificar a premissa e conclusão. Vocês veem que os livros de lógica não variam muito, é sempre a mesma coisa, né? Bom, então o que a gente vai fazer vai ser justamente seguir alguns desses argumentos aqui. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. E tentar identificar, né, quais são as premissas e conclusões, tá? E se vocês entenderam tudo que a gente vem estudando, vocês não devem ter dificuldade nisso. Se vocês tiverem dificuldade, é porque, provavelmente, alguma coisa não foi totalmente compreendida, tá certo? Então, vejam, vamos, se vocês quiserem acompanhar, tá? Eu não sei qual, eu acho que esse é o PDF que eu passei para vocês, é na página 19 desse meu PDF, se quem tiver aí quiser abrir, é na página 26 do livro, tá? 26 do livro. Então, só achar a página 26, que está aí. E veja, é interessante a gente examinar certos argumentos, inclusive os que aparecem aqui, porque vários deles são tirados de filósofos, são tirados de pensadores famosos, de figuras históricas, né? E a gente pode ver que não só figuras históricas, pensadores famosos, usaram argumentos, apresentaram argumentos, mas muitas vezes também que eles apresentaram argumentos que nem sempre são os melhores ou totalmente claros e assim por diante, tá? Inclusive, outra coisa que eu quero que a gente tente fazer com esses pequenos exercícios, tá? É muitas vezes corrigir ou reformular o argumento para que ele se torne mais claro, tá? Vocês sabem que a gente tem uma coisa que chama forma padrão, né? Apresentar primeiro as premissas, depois a conclusão, numerar as premissas e colocar um indicador de conclusão. A gente não precisa fazer isso na linguagem natural, comum, mas é bom a gente ir fazendo essa ideia, fazendo sempre esse exercício de reconstruir, de colocar o argumento numa ordem direta, né? Premissas antes, conclusão depois,
coisas assim, né? Tirar coisas supérfluas, reformular frases que são muito barrocas e gongóricas, né? Bom, então vamos lá, vamos começar esse segundo aqui. A gente vai ter Léo Strauss, depois vamos ter Adam Smith, tá? Para depois não falarem que a gente está falando de doutrinação comunista, um monte de autor do pensamento de direita, do pensamento liberal e assim por diante, tá? Veja, o segundo exemplo aí, 2, tá? Desde que a filosofia política é um ramo da filosofia, até a explicação mais provisória do que é a filosofia política não pode dispensar uma explicação, por mais provisória que seja, do que a filosofia é. Tá? Isso é, então, do Léo Strauss, um pensador segunda metade do século XX, né? Num livro que se chama justamente O que é filosofia política, né? Bom, ele está aí começando a responder essa pergunta. Então, agora, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês estão conseguindo ler aí na tela de vocês? Vou aumentar um pouquinho aqui. O que eu quero que vocês façam, tá? É pensar. 30 segundos para isso, 1 minuto para isso, daqui a pouco vocês pensam. Quais são as premissas? Qual é ou quais são, tá? Na verdade, só vai ter uma conclusão nesses argumentos aqui, nesses primeiros, tá? Qual é a conclusão do argumento, tá certo? Façam esse exercício. Então, agora eu quero que vocês tentem identificar aí, se quiserem, peguem papel, canetas, coloquem na frente e tentem identificar, tá? Premissas e conclusão desse argumento aí do Léo Strauss. Valendo o tempo. Pronto, gente? Quem quer ser o meu voluntário, se arriscar aqui? Bom, gente, se ninguém se prontificar, eu vou começar a perguntar um por um, tá? Luan, você é o primeiro aqui da minha lista, que aparece embaixo de mim. Então, você foi sorteado para tentar me dar uma resposta. Boa noite, professor. Primeiramente, feliz dia do professor para você. Tudo obrigado. bom. Eu acredito que o começo ali, desde que a filosofia política é um ramo da filosofia, é uma premissa. Isso. Como é que você sabe que é uma premissa? E uma coisa interessante, como é que você sabe que é uma premissa? Tem alguma coisa que te ajuda a perceber que é uma premissa? Que ela dá uma introdução, né? Tipo, desde que a filosofia política. Desde que, isso. E desde que, inclusive, é o quê? Se vocês lembrarem, tá, uma coisa que a gente viu, a gente tem certos indicadores de premissa e de conclusão. Está lá no livro do Note, tá? Na página, deixa eu achar aqui para vocês. Bem no comecinho. Na página 7 aqui, né? Tem os indicadores de premissa e de conclusão. Se vocês olharem na lista do Note, tem o
desde que, tá? Desde que é o segundo da lista, pois desde que. Então, desde que é indicador de premissa. Muito bem, Luan, isso aí é premissa. Primeira premissa. A filosofia política é um ramo da filosofia. Muito bem. O que mais tem aí? Até a explicação mais provisória do que é filosofia política, aí eu acredito que ainda seja uma proposição, talvez. Não sei se é premissa ou proposição aí, essa partezinha. Tá, Até a explicação mais provisória do que é filosofia política. Parece uma introdução ainda. Tá, na verdade, vejam só, uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente analisa argumentos, né, é associar a análise lógica com a análise linguística ou gramatical. A gente tem que reconhecer quais são as... Deixa eu sair. Sai. Tem que encontrar as unidades linguísticas, né, ou gramaticais, para a gente se guiar, tá certo? Então, veja. A primeira cláusula está separada lá pela vírgula, é justamente essa premissa, desde que a filosofia política é um ramo da filosofia, vírgula, tá? E essa vírgula, né, gramaticalmente a vírgula, quando indica pausa, ela separa alguma coisa, tá certo? Então, até a explicação mais provisória do que é filosofia política não pode dispensar uma explicação, por mais provisória do que seja, do que a filosofia é, tá? O que é isso? Tudo isso que eu li para vocês. É uma proposição, uma afirmação, ou são várias afirmações? Se vocês olharem, vocês vão dizer, é uma parte, tem várias, ele fala uma coisa, depois junta com outra, então são várias coisas, tá? Mas, na verdade, o que a gente tem, de fato, logicamente, é uma única afirmação, muito grande, né? Lembra que eu falei que às vezes os argumentos são meio barrocos, ou não têm a forma literária mais direta possível? Porque no contexto da argumentação, nem sempre é conveniente você colocar as coisas logicamente, secamente. Né? Você também tem que convencer o teu autor, o teu leitor. Você também tem que escrever bem, de um modo agradável, tá? Então, tudo isso aí, mesmo a explicação mais provisória do que é a filosofia política não pode dispensar uma explicação, por mais provisória que seja, do que a filosofia é. Isso é uma afirmação. Que afirmação? Se eu quiser explicar o que é filosofia política, eu tenho que explicar o que é filosofia, tá? Tirando o resto e mantendo o essencial. Então, vejam qual é o argumento aqui, tá? É um argumento que tem uma premissa e uma conclusão. A premissa é: a filosofia política é um ramo da filosofia. Logo, qualquer explicação do que é filosofia política deve incluir uma explicação do que é filosofia. Ponto. Filosofia sem o política depois, tá? Esse é o argumento, tá certo? Do nosso amigo Léo Strauss. A gente identificou, né, o argumento. O argumento é um argumento simples. Por que aquele argumento simples? Porque ele tem apenas uma conclusão. Não é porque ele tem apenas uma premissa, é porque ele tem apenas uma conclusão. O que separa argumentos simples e complexos, vocês se lembram, é que argumentos simples têm uma conclusão, argumentos complexos têm mais de uma conclusão, tem aquilo que a gente chama de conclusões intermediárias, tá? Segunda coisa, tá? A gente está aprendendo o que são argumentos para avaliar argumentos, para saber quais são argumentos bons e quais são argumentos ruins. A gente está investigando a validade dos argumentos. Muitas vezes a gente vai investigar também, a gente vai se perguntar também pela solidez dos argumentos, se essas premissas são verdadeiras ou falsas. E assim, sem a gente ter passado ainda por todo o trabalho de formalizar a validade e assim por diante. Esse argumento para vocês, tá? Não só para o Luan que estava falando, para os outros também, Sheila, Eric, Ricardo, Desirê, Evelyn, Gessé, Aleph, Ana Carolina, tá? Para todos vocês. Esse argumento é bom ou é ruim? Ele é válido ou ele é inválido? É válido. É válido, né? Parece ser um bom argumento, de fato, né? Se é uma afirmação, enunciado de afirmação. Tá.
É um argumento válido, né? A filosofia política, de fato, é uma parte da filosofia, tá? Tudo aquilo que, logicamente, né, se a gente tem um termo e a gente classifica, a gente coloca um outro termo que modifica esse, né? A gente está fazendo uma subdivisão, criando uma nova classe, uma categoria, né, dentro de uma classe mais geral, né? Se eu tenho a classe dos cachorros e coloco depois o cachorro pequinês, eu estou fazendo uma subcategoria, criando um subconjunto dentro do meu conjunto inicial. Bom, então, ok. A filosofia política, de fato, é um ramo da filosofia. Então, se eu quero explicar o que é filosofia política, eu tenho que explicar o que é filosofia. Eu não consigo saber o que é um cachorro pequinês se eu não sei o que é um cachorro, tá certo? Não adianta ter o conceito de pequinês se eu não tiver o conceito de cachorro. Então, ok. Ótimo argumento válido, tá certo? É claro que a gente também pode identificar, e vejam como eu estou usando os termos que a gente aprendeu nas aulas, tá? A gente pode identificar aqui premissas implícitas, eventualmente, se a gente for menos caridoso na leitura, até um entimema, isto é, uma supressão de premissa. Qual é a premissa suprimida? Essa é a ideia que eu coloquei aí no final para vocês, né? Bom, se eu quero explicar, então, alguma coisa, né, que é parte de algo, ou que está dentro de um conceito de uma espécie, eu tenho que explicar primeiro o conceito ou espécie da qual ela faz parte, a qual ela está ligada, tá? A gente poderia colocar essa premissa aí para nosso argumento ficar perfeitinho, tá certo? Ok. Vejam como a coisa é simples. Vejam como a coisa requer um pouco de prática e talvez um pouco de habilidade, mas com o treino, com a repetição, com vocês pegarem os exercícios que tem lá no Note, pegar os exercícios que tem aqui no Copy, isso vai para frente facinho para vocês. Gente, tudo bem? Entenderam? Querem comentar alguma coisa, fazer alguma observação, me perguntar qualquer coisa? Senhor, para quem não tem os livros ou tem dificuldade para achar livro, eu passei um site no grupo da turma que encontra quase todo que é tipo de livro lá, inclusive esse que o senhor está passando aí, completinho. Ótimo. Tem várias bibliotecas virtuais boas, tá? Tem a LibGen, e a Bucos são as melhores, tá? que tem por aí. E para artigo, mais para frente vão ter que procurar bastante artigo, né? Tem o SciHub, que é um site que destrava artigos que estão bloqueados, tá? Pirataria russa de primeira qualidade, sem a qual a academia mundial não existiria, tá? Bom, gente, tudo bem? Aí, posso passar para mais um? Veja, agora vamos passar para ele, né? O filósofo, como diziam os medievais, que é o nosso amigo Aristóteles, tá? E aqui eu quero que vocês vejam, tá? Que presta atenção, porque talvez vocês se confundam e tenham um pouco de dificuldade para encontrar a conclusão desse argumento aqui, tá? É um trecho da Retórica do Aristóteles, tá? Retórica, que é um livro do Aristóteles sobre a retórica, que não faz parte dos 6 livros do órgão, que eu apresentei para vocês nas aulinhas sobre o Aristóteles, tá? É um livro, digamos assim, fora, tá? Dos 6 livros do órgão. Mas é um livro que, de certa forma, está interessado ou trata dos temas que a gente trata em nossa aula, porque trata justamente desse uso da linguagem, do discurso para o convencimento, né? Para a verossimilhança e não a verdade. Se vocês quiserem completar, né, o octeto linguístico, até na metafísica também tem um monte de coisa com linguagem, tá? Mas se quiserem completar o octeto linguístico do Aristóteles, a outra obra que trata, digamos assim, mesmo que indiretamente da linguagem, é claro, é a Poética, né? Que não é sobre poesia, mas é sobre tragédia grega dos atenienses, né? Mas, enfim, esses livros nos quais os temas da linguagem, do convencimento, da força da linguagem, né, estão presentes no Aristóteles, tá? Mas aí, vamos então ler esse trechinho da Retórica. Presta atenção, tá? Deixa eu aumentar de novo um pouquinho, ler para vocês. Quer nossa discussão diga respeito aos negócios públicos ou a qualquer outro tema,
Devemos conhecer alguns ou todos os fatos sobre o tema de que estamos falando, ou a cujo propósito discutimos. Caso contrário, não teremos os materiais de que os argumentos são construídos, tá? Aristóteles, o maior gênio da história da humanidade, falando o que ia acontecer na internet 2.500 anos depois, tá? Brincadeiras à parte, tá? Leiam isso com cuidado, eu vou ler de novo mais uma vez, tá? E também procurem identificar quais são as premissas, qual é a conclusão e, digamos assim, ir além, né? Tentar não se deixar enganar, não se deixar levar só pela forma gramatical, né? Procurar o que tem função de premissa, o que tem função de conclusão, o que tem jeitão, cara de premissa, o que tem cara de conclusão aí, né? Quer nossa discussão diga respeito aos negócios públicos ou a qualquer outro tema, devemos conhecer alguns ou todos os fatos sobre o tema de que estamos falando ou a cujo propósito discutimos. Caso contrário, não teremos os materiais de que os argumentos são construídos. Vamos com calma, gente. Não se apressem. Professor, Sim, diga. então, eu não sei se eu tô certa, mas é que eu talvez tenha entendido isso. Eu não sei, mas para mim parece que a conclusão está em primeiro lugar, porque ela está falando sobre a discussão, diga respeito aos negócios, enfim. E depois eu acho que é a premissa, que é uma afirmação. Caso contrário, não teremos os materiais e os argumentos, ou não consegui ver o resto ali, porque acho que você tirou, eu estava lendo ali da tela também. Mas eu acho que é assim, sim. Perdão, é que eu ia... Desculpa. Então, qual é a conclusão do argumento para você? Desculpa. Eu acho que a conclusão está no início, porque... No início aonde? O quê? Lê para mim o que você acha que é o trecho que é a conclusão. É escrito, quer nossa discussão diga respeito aos negócios públicos ou a qualquer outro tema. Eu acho que até aqui, na verdade. Daí depois, talvez, não tenho tanta certeza, acredito que seja a conclusão, mas na verdade eu estou crendo mais que seja até discutimos aqui. Devemos conhecer alguns ou todos os fatos sobre os temas que estamos falando ou cujo propósito discutimos. Eu acho que até aqui pode que seja conclusão e depois eu acho que seja afirmação. Eu não sei, para mim parece que está ao contrário. Ótimo. Você tá certo. Tá? Você talvez não apresentou totalmente... não é totalmente claro o que você pensou, mas eu entendi o que você quis dizer. Vamos lá, vamos acompanhar o raciocínio, tá? Qual é a conclusão? A conclusão é: devemos conhecer alguns ou todos os fatos sobre o tema de que estamos falando ou cujo propósito discutimos, tá? Então, tudo que vem antes, quer nossa discussão diga respeito aos negócios públicos ou qualquer outro tema, digamos assim, enrolação. Logicamente, não tem importância, relevância. Ou seja, qualquer tema que seja discutido, devemos conhecer alguns ou todos os fatos de que estamos falando, tá? Qual é a premissa? Não teremos os materiais de que os argumentos são construídos se, aí a gente tem que reconstruir, tá? Porque senão não faz sentido, se não conhecermos todos os fatos de que estamos falando, tá? Então, né, o Aristóteles está dizendo, quando temos que discutir, devemos conhecer todos os fatos, essa conclusão deles, que ele quer que a gente aceite,
Por quê? Porque se a gente não conhecer todos os fatos, nós não temos materiais de que os argumentos são concluídos, tá? E mais uma vez, a gente entende o argumento do Aristóteles, mas a gente também tem que entender, né, que falta alguma coisa aí. A gente entende o que está faltando. O que está faltando? Dizer, bom, se eu não tenho os materiais de que os argumentos são construídos, os meus argumentos não são bons, né? E se os meus argumentos não são bons, então eu não devo participar da discussão, tá certo? Então tem toda essa ideia por trás. Vejam como o contexto, a compreensão que a gente tem, digamos assim, do que o Aristóteles está falando, mesmo que a gente esteja a 2.500 anos separado dele, tá? Faz com que a gente entenda algo que, na forma gramatical, na forma literária, não é tão simples assim, ou não é tão claro assim, onde faltam algumas coisas, tá certo? Veja, quando eu estou fazendo esse exercício, vocês estão vendo que eu estou recuperando um monte de coisa que a gente já estudou. Estou usando esses exercícios, né, para a gente fixar os conceitos que a gente está usando, tá? Aquilo que a gente vê claramente é que há uma diferença entre a forma lógica do argumento e a forma gramatical do argumento, né? A gente tem que rearranjar, reconstruir o argumento para que ele fique mais claro para nós. Para começar, porque a conclusão vem lá no começo, devemos conhecer todos os fatos sobre o tema que estamos falando, e a premissa aparece depois, né? E ela é elíptica, ela também exige mais para ser compreendida. Porque se não conhecemos os fatos, não temos materiais de que os argumentos são construídos, tá? Ok, minha gente? Dúvidas, perguntas, angústias, reflexões? Isso não bate muito com a nossa política, né, professor? Não bate muito com a nossa política e não bate muito com a nossa discussão pública, né? Onde as pessoas ficam dando palpite sobre tudo sem conhecer nada, tá? E é claro que, assim, o Aristóteles está discutindo a situação ideal, né? É claro que na Grécia isso também não acontecia. Vocês estão lendo lá, provavelmente, os primeiros diálogos do Platão em Antiga, né? E vocês estão vendo aparecer lá os sofistas, né? Os sofistas para o Platão eram os sujeitos que, digamos assim, carregavam todos os pecados que a gente gosta de atribuir aos nossos políticos, por exemplo, hoje em dia, né? Mentirem, iludirem e assim por diante, tá? Dá para entender muito de como funcionam as redes sociais hoje em dia, as fake news, essas coisas todas, lendo a retórica do Aristóteles, tá certo? Não só, claro, mas também, se vocês lerem a retórica do Aristóteles, vocês vão entender muito do funcionamento desse pensamento, digamos assim, no automático, né, que caracteriza as nossas redes sociais, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, porque ele é engraçado e de um jeito triste, né? Ou de um jeito que desperta as nossas consciências, né? Que é do Adam Smith, tá? Grande pensador, grande filósofo, né? Adam Smith não era economista, ele era primeiro um filósofo, era professor de teoria de moral em Edimburgo, né, de filosofia moral, ele é autor de um grande livro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais, né, é autor também desse livro chamado A Riqueza das Nações, que é a bíblia, né, do pensamento liberal moderno, né, junto com Adam Smith, Locke, junto com Ricardo, Locke, enfim, mais alguns outros autores, são os grandes pais, né, do pensamento liberal moderno, tá? E vejam aí, nos textos filosóficos, tá, a gente está interessado em analisar e compreender, né? E muitas vezes a gente tem que encontrar coisas que são difíceis, difíceis de compreender pelos nossos padrões éticos, morais e assim por diante, né? O que a gente tem que fazer, então, não é, como dizia Spinoza, né? Não julgar, mas compreender, né? A gente tem que compreender um pouco qual é o momento, o tipo de pensamento, o tipo de contexto que levou à produção daquele pensamento, ou se é alguma outra coisa que não seja o contexto, o momento, mas sim, por exemplo, estruturas internas profundas e assim por diante, tá? Bom, por exemplo, se vocês forem ler esse sujeito que eu acabei de chamar, né, o maior pensador, o maior gênio da história da humanidade, que é o Aristóteles, um dos meus ídolos, tá? Estou
Claro que falar o maior é exagero, tá? É difícil ter algum sentido isso, tá? Mas, bom, o maior, o cara mais inteligente andando na face da Terra, para mim, que é o Aristóteles, era também um cara que achava que a escravidão era natural e que certos homens nascem para ser escravos, tá? Bom, toda essa introdução para a gente ler esse trechinho aí do Adam Smith, né? Que mostra toda a sua consciência de classe de um nobre, de um inglês, de um britânico bem nascido, né? Bom, vejam só, esse 13 aqui, tá? Uma mulher semifaminta nos Highlands, aquela parte da Escócia, né? Montanhosa, não cresce nada, chove o tempo todo, não tem nada, né? Assim, é o sertão da Escócia, né? Do jeito que tem seca e calor, lá tem chuva e frio, né? Mas, assim, são ambientes inóspitos, né? Dos Highlands, dá frequentemente à luz mais de 20 filhos, ao passo que uma rica e elegante é, muitas vezes, incapaz de criar um único. Em geral, fica exausta com 2 ou 3. A esterilidade, tão frequente entre mulheres da sociedade, é muito rara entre as de situação inferior. O luxo no belo sexo, conquanto inflame, talvez a paixão do gozo, parece enfraquecer e frequentemente destruir todas as forças da procriação. Tá? Vejam que interessante essa passagem, né, do Adam Smith, né, de um sujeito que está escrevendo lá em 1770, 80, né, 250 anos atrás, tá? Bom, vamos deixar de lado todas as coisas estranhas sobre a caracterização das mulheres e também das mulheres elegantes, lá supõe-se de Londres ou de Edimburgo, e vamos tentar entender o argumento que ele está apresentando aí. Tá? Vamos ver quais são as afirmações que ele faz e onde é que está a conclusão a qual ele quer nos levar. Tá? Primeira afirmação. Uma mulher pobre dá à luz a 20 filhos, ao passo que uma rica e elegante é incapaz de criar um único e fica exausta com 2 ou 3. Tá? Primeira afirmação. Segunda afirmação. A esterilidade, tão frequente entre mulheres da sociedade, mulheres ricas e elegantes, né, é muito raro entre a situação inferior. Por exemplo, as mulheres semifamintas das Highlands. Né? E aí ele afirma: o luxo no belo sexo, conquanto inflame talvez a paixão do gozo, parece enfraquecer e frequentemente destruir todas as forças da procriação. Tá? Deixa eu reconstruir essa frase meio truncada, né? Uma tradução meio truncada do Adam Smith. Tá? O que ele está dizendo primeiro? Bom, o luxo para as mulheres, o belo sexo, inflama talvez a paixão do gozo, né? Torna elas mais interessadas em aventuras amorosas, talvez, né? Mas enfraquece as forças da procriação. Tá? Qual é a relação entre premissa e conclusão aqui? Tá? Pela ordem do texto, a gente parece mais natural acreditar que as afirmações iniciais, lá que a mulher sempre faminta tem 20 filhos e uma mulher rica tem 1 ou 2 ou 3 no máximo, né? É uma premissa. A segunda premissa, a segunda afirmação também parece ser uma premissa, na verdade parece ser uma repetição, tá, da mesma premissa anterior de outra forma. Tá? Dizer que a esterilidade é frequente em mulheres da sociedade e rara entre mulheres de situação inferior significa dizer que mulheres das Highlands vão ter um monte de filhos, mulheres ricas de Londres ou Edimburgo vão ter poucos filhos. Tá? É uma repetição. Logicamente, não precisa das duas premissas, tá? Mas, gramaticalmente, literariamente, ele colocou as duas. Retoricamente, isso tem força, isso reforça a nossa compreensão. É muito mais forte para quem lê encontrar essas duas premissas do que uma única, tá certo? A repetição, a força da passagem, né, fixa isso, né? Impressiona o leitor e faz com que seja mais fácil aceitar a conclusão. Tá? E qual é a conclusão que ele tira? A conclusão que ele tira é que o luxo aumenta a paixão do gozo e enfraquece a força da procriação. Tá certo? E por que eu disse? Olha, pelo argumento a gente vai ler assim, tá? Mas pensem também, né? Eu sempre digo para vocês, olha,
Ser premissa e ser conclusão é uma situação relativa, as coisas mudam, tá? Se a ordem literária fosse diferente, eu poderia muito bem ler isto como sendo um argumento na direção contrária, tá? Presta atenção aqui. Imagina que eu diga: o luxo no belo sexo inflama a paixão do gozo, mas enfraquece e destrói as forças da procriação. Tanto que, ou logo, né? Ou portanto, uma mulher semifaminta das Highlands dá à luz a 20 filhos, e uma mulher rica é incapaz de criar um único e fica exausta com 2 ou 3, tá? Poderia inverter perfeitamente, né? Porque um implica o outro. Bom, quando um implica o outro, provavelmente isso é um sinal de que o argumento não é tão bom assim, e a gente tem uma falácia de raciocínio circular ou uma falácia de petição de princípio, né? Uma falácia em que a primeira, a premissa já é a mesma coisa que a conclusão, e a conclusão, então, nada mais faz do que repetir, reafirmar a premissa com outras palavras, né? Bom, se o luxo diminui as forças da procriação, então mulheres pobres vão ter mais filhos do que mulheres ricas, tá? Se mulheres pobres têm mais filhos do que mulheres ricas, isso significa, então, que o luxo no belo sexo inflama a paixão do gozo e destrói as forças da procriação. É circular, tá certo? Tudo bem, gente? Vejam como, quando a gente vai ler os textos, a gente consegue aplicar, né, encontrar nos exercícios, né, essas coisas que a gente está aprendendo. Tudo bem? Perguntas, angústias, dúvidas? Essa frase poderia ser aplicada nos dias atuais também tranquilamente. Eu acho que não, mas tudo bem. Alguma pergunta sobre as explicações, sobre nossos conceitos aqui? Então tá, gente, vamos ficar por aqui por hoje, tá? Sexta-feira, né? Todos vocês são bravos e valorosos participantes, tá? Eu vou deixar uma bronca aqui a todos os outros, tá? Eu vou também provavelmente passar um exercício para vocês para a semana que vem, e aí aqueles que participaram da aula de hoje provavelmente vão ter mais facilidade, tá? Mas avisem os colegas de vocês, tanto para verem essa aulinha que eu deixarei gravada lá, quanto que eu vou passar um trabalhinho um exercíciozinho para vocês também, para a gente ver como é que vocês estão entendendo esses conceitos todos que eu estou tentando apresentar para vocês, ok? Tudo bem, gente? Beleza, professor. Então tá bom. Então ficamos por aqui. Se cuidem, usem máscara, não se aglomerem, tá? Lavem as mãos, sejam felizes, se cuidem e até semana que vem, ok? Mais, professor. Bom final de semana.